Olá, mulheres, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o nosso tema da nossa aula, nossa terceira aula, será sobre dinheiro. E eu quero perguntar a você como é que você lida com o seu dinheiro? Como você tem lidado com o dinheiro hoje? Eu vejo que a maior dificuldade da humanidade hoje é o dinheiro, por conta de todas as questões que o dinheiro pode nos proporcionar, por toda a qualidade de vida, por toda a tranquilidade, por toda a leveza que podemos viver quando temos dinheiro. E hoje eu quero falar um pouquinho de como manifestar o dinheiro sem precisar ficar no esforço, na dor, no sofrimento. E muitas dessas questões do dinheiro, elas estão conectadas a questões lá de trás, dos nossos antepassados. Então, hoje, quem você está honrando dentro do seu sistema? Os avós que precisaram trabalhar muito para ter dinheiro, ou os avós que nem precisaram trabalhar, mas que tiveram a sorte de ter dinheiro? Quem você está reverberando aí? Os pais que viveram na falta na sua infância, ou você está indo para a vida, fluindo para a vida com leveza? Nós tendemos a repetir ciclos, ciclos que quando não curados, vêm para representação para que a gente possa curar. E eu costumo sempre dizer que aqui nós estamos interpretando um grande teatro, onde todas as pessoas que entram e saem da nossa vida, da nossa jornada, são grandes personagens de cura. E quando esses personagens entram na nossa vida, a gente precisa olhar para esses personagens, acolher essa situação, esse desafio e liberá-los para a vida. Quando isso não acontece, vem uma outra representação. E eu falo que as dívidas no nosso caminho, as questões financeiras, são da mesma forma. Quando a gente não olha para essas pessoas que estão nos trazendo responsabilidades financeiras, a gente não acolhe essas pessoas, a gente não compreende, mais disso continua vindo, Então eu pergunto a você hoje, o que está vindo para você aí financeiramente para você resolver? Quais são as grandes transformações que você está vivendo com o dinheiro hoje? Porque essas transformações falam muito sobre você. Eu tenho dificuldade em lidar com o dinheiro, então eu tenho dificuldade em lidar comigo também. Como é olhar para mim? Eu consigo olhar para mim com leveza? Porque se eu consigo olhar para mim com leveza, eu também consigo olhar para o dinheiro com leveza. Lembrando que o dinheiro é uma energia. E toda vez que eu entro nessa questão da energia de escassez, eu entro nessa energia comigo também. Porque a maior manifestação, ela vem do nosso coração. Então, quando nós estamos com o nosso coração leve, tranquilo, limpo, nós conseguimos manifestar com uma transformação ainda maior. E quando nós estamos com o nosso coração cheio de ressentimento, de raiva, de dor, de mágoa, qual a chance de manifestarmos dentro dessa situação? Nenhuma. Por quê? Porque a manifestação ela está conectada ao próprio perdão. Então, quanto mais eu trabalhar o perdão, mais eu liberar ressentimento, mais eu liberar mágoas às pessoas, mais eu me liberar para a vida, me liberar dessa culpa, de inúmeros desafios que veio acontecendo na jornada e que eu vou carregando ali, ressentindo a mim, ressentindo a Deus. Eu falo que o ressentimento, ele é um dos piores sentimentos que trava a prosperidade na nossa jornada. Então, você, mulher, que é uma mulher ressentida, que tem muita mágoa, que guarda muito sentimento ruim dentro de si, qual a chance de você prosperar com leveza na sua vida? Zero. Por quê? Porque o ressentimento, ele trava a prosperidade da mulher. Enquanto você não limpar o seu coração, enquanto você não perdoar, enquanto você não aprender a olhar com o ser humano com compaixão, com amor, com leveza, você não vai conseguir prosperar. E eu falo isso com toda a convicção, não só dos estudos que eu precisei fazer, não só da física quântica, que é algo que é comprovado cientificamente, mas sim pela experiência. Porque enquanto eu fui uma mulher amarga, uma mulher frustrada, uma mulher ressentida, uma mulher machucada, uma mulher magoada, uma mulher vítima da vida, você sabe o que eu atraía para minha vida? Somente dívidas. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar com meus 11 anos de idade. O meu primeiro emprego foi como faxineira. E eu ganhava R$ 50 por mês. E aquilo para mim era algo que me preenchia, porque eu estava fazendo algo pelo meu esforço e ganhando. E esse primeiro emprego ele foi muito sofrido, porque essa pessoa me judiava muito. Mas foi aonde eu aprendi a ser uma mulher caprichosa. Então hoje, todo o cuidado que eu tenho com a minha casa veio através desse personagem que me ensinou através da dor. Então olha como os personagens nos traz esse conhecimento para a vida. Só que a gente só consegue observar isso quando a gente sai da dor. Quando a gente vai para a vida e compreende que todo personagem, lembra que eu falei? Que entra e sai da nossa jornada são grandes personagens de cura. Então eu só compreendi que aquela minha primeira patroa de 11 anos, quando eu comecei a trabalhar, que me fazia limpar o chão com uma escovinha de dente, eu só fui compreender que aquela mulher não era um monstro, e sim uma mulher que veio pra me ensinar como é ser uma mulher caprichosa, cuidadosa com a casa, agora. Depois da vida adulta, quando eu passei a ter consciência que eu, na verdade, não era vítima dos meus desafios. Eu era protagonista, mas eu escolhia viver as situações que me levaram a viver todas as situações que eu vivi. E eu lembro que com 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar numa papelaria, uma papelaria do meu bairro, onde eu morava, e logo com 16 anos eu já fui registrada, então eu tive meu primeiro salário.
E esse primeiro salário, ele me trouxe uma responsabilidade muito grande, porque naquele momento que eu recebi o registro na minha carteira, eu decidi que eu sairia de casa, porque lembra que eu contei a história pra vocês, que a minha mãe apanhava muito do meu pai era uma pessoa muito violenta, bebia muito, então eu queria sair daquele enredo de dor, eu queria sair daquele enredo onde me causava dor, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e ainda não dormia a madrugada inteira, porque meu pai chegava muito bêbado e ele ligava o som no último, então ninguém dormia dentro de casa. E naquele momento eu assumi uma responsabilidade muito grande da minha jornada. Eu convidei a minha mãe para sair comigo e nessa época meu irmão tinha acabado de nascer, e o meu irmão tinha síndrome de Down, nasceu com síndrome de Down. Então eu convidei a minha mãe aceitou sair comigo de casa e com isso eu peguei uma responsabilidade para minha vida que não era minha, assumindo um papel de marido dessa mulher e assumindo um papel de pai dessa criança, de forma sistêmica. Lembra que o dinheiro é energia? Que o dinheiro, tudo que a gente sente, a gente atrai, energia, tudo que a gente sente, a gente atrai. Como a gente olha o dinheiro, é como o dinheiro vem até nós. E aí, nesse momento da minha jornada, eu peguei uma grande responsabilidade, entrando num lugar sistemicamente que não era meu. E com isso, eu atraí uma energia que não era minha. E o que eu acabei reverberando? Situações, dores, memórias de situações financeiras da minha mãe. Então eu me entupi de dívida, eu fiz contas e eu nunca conseguia pagar tudo. Por quê? Porque era um looping infinito. E em quem eu me espelhava, né? Lembra que a gente revive as nossas memórias da infância? Na minha infância, eu tive muita dificuldade financeira. Meus pais não tinham uma situação boa. Nós viemos de família humilde. O meu pai invadiu uma invasão quando eu nasci. Minha mãe conta essa história. E eu fiquei ali num barraco de lona por algum tempo. Então, olha como a história da nossa infância impacta na nossa história da adolescência e da vida adulta. E por muitos anos da minha vida, eu era uma mulher que só pegava dinheiro emprestado dos outros. Eu tinha muito dinheiro, mas sempre faltava. Sempre faltava. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. E dentro dos meus trabalhos, eu sempre ganhava muito bem. Então, na papelaria, eu ganhava muito bem financeiramente pela minha idade. Então, eu aluguei uma casa, eu pagava a água, a luz dessa casa, conseguia manter a minha mãe e meu irmão nessa casa. E aí, logo em seguida, conheci o pai do meu filho. E como eu já contei pra vocês no outro encontro. E eu fui trabalhar no Paraguai. Eu lembro que eu tinha muita sorte de ter empregos muito bons e que me facilitavam ganhar muito bem pela idade que eu tinha. Então, quando eu fui trabalhar no Paraguai, além do meu salário, que na época era $400, que era muito, eu ganhava uma comissão. Eu ganhava muito bem, mas eu também gastava muito. Então, eu nunca tinha dinheiro. Eu nunca tinha dinheiro e sempre estava devendo, sempre estava devendo. Eu não compreendia o porquê isso na minha história. Depois de muitos anos, eu fui olhar para algumas questões dentro de casa e aí sim eu fui compreender. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, que ela sempre estava disposta a me agradar. Então, todo mês ela fazia uma conta para comprar uma roupinha, para comprar alguma coisa. Mercado, gente, a gente devia no mercado todo mês. Então, pagava uma compra para comer no mês seguinte, a gente tinha que fazer a compra fiado novamente. Então, o que eu aprendi na consciência da minha infância, dos 0 aos 7 anos, na primeira e no segundo setênio da minha vida? O que eu trouxe para a vida adulta? Que, na verdade, ter qualidade de vida e ser próspera é dever para os outros. E como me custou sair disso? Eu lembro que na pandemia eu também tinha um ganho muito bom financeiramente e aí eu me peguei devendo quase R$200 mil. Vocês acreditam nisso? Então, naquele momento, eu tomei a decisão que a minha história seria diferente, que por amor à minha mãe a gente teria que romper esse ciclo. Por quê? Porque esse ciclo ele vinha lá de trás, de falta, de escassez, de miséria, de sempre estar devendo pro outro, de comprar fiado nos lugares. Eu entendi que eu precisava romper esse ciclo. E para romper esse ciclo, eu precisava tomar atitudes que não estavam sendo tomadas. E a primeira atitude foi, obviamente, quitar essas contas. Sair dessas dívidas. Por quê? Toda dívida que nós criamos no mundo é algo que trava com que a gente prospere financeiramente. Você sabia que as dívidas travam você de prosperar? Você sabia disso? Que toda dívida que você faz com alguém é uma trava de prosperidade na sua vida. Não estou falando que você não deva se endividar, comprar uma casa, montar um negócio. Isso é diferente. Eu falo sobre dívidas, dever para as pessoas em grande quantidade. Faz uma conta aqui, faz outra conta ali, aí você não paga essas contas. Você deixa essas contas sem pagar. Você não honra essas pessoas que confiaram em você. Você não honra as pessoas que depositaram uma confiança em você. E você deixa lá no esquecimento, como se tudo estivesse correto. Isso te causa uma grande trava de prosperidade na sua vida. Então hoje eu convido a você a olhar para suas dívidas e ver quem ainda não foi pago. Quem ainda você não honrou, quem ainda você esqueceu que não foi pago, porque isso de certa forma está influenciando na sua vida financeira hoje e está travando você de ganhar dinheiro na vida. Pegue um papel, anote aí quem você ainda não pagou, quem ainda você acha que deve, quem ainda você se sente endividada. Entre em contato com essa pessoa, peça um tempo, converse sobre a situação se você não tiver como pagar essa conta, mas não esqueça dessa conta e não deixe ela em aberta. A dívida, a pessoa fica ali pensando em você, conectada em você,
E emaranhadamente vocês dois ficam alinhados ali, porque você tá devendo e a outra pessoa quer receber. Então, energeticamente, vocês estão conectados. E aí, se aquela pessoa tem mais problema, onde você se enfia em mais problema, pegando a energia do outro. Por quê? Porque ele tá ali no teu campo eletromagnético, no teu campo energético. E isso faz com que você, inconsciente, fique ali no consciente coletivo, absorvendo emoções de uma pessoa que você não precisa estar mais reverberando. Então, a importância de lidarmos com o nosso dinheiro faz com que nós tenhamos mais leveza no nosso dia a dia. E a importância de não ocuparmos lugares que não são nossos. Então, até anos atrás, eu não sabia como é ter uma organização financeira e como é viver uma vida sem um nome sujo. Vocês acreditam nisso? Que a minha vida ela só passou a se alinhar a partir do momento que eu me coloquei num propósito de limpar o meu nome e quitar todas as minhas dívidas. E aí sim o caminho da prosperidade ele começou a se abrir. Por quê? Porque eu me coloquei nesse propósito. Deus, eu preciso trabalhar para quitar tal conta, porque de forma irresponsável eu fiz essa conta, mas eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero deitar no meu travesseiro e descansar. E aí, de certa forma, Deus vai conduzindo, porque a gente pede ajuda para aquele que pode realmente fazer o impossível. Eu consegui quitar todas essas contas. Demorou? Demorou. Mas eu quitei todas essas contas. E o que eu aprendi com tudo isso? A não fazer contas, a não fazer uma dívida se não tiver condição financeira. E por que eu tô abordando esse tema aqui hoje para vocês? Para que você, mulher, seja uma mulher madura e sábia. Você precisa disso? Tem necessidade aquilo naquele momento? É algo que vai suprir o teu desejo, a tua necessidade? Mas e as responsabilidades? Eu vou ter para amanhã? Eu vou ter para depois? Eu vou conseguir pagar isso aqui? Então, a gente precisa trazer essa maturidade para a vida adulta. Por quê? Porque a mulher que ela tem essa criança ferida dentro dela, como que ela age? No impulso. Então, ela compra, sem consciência de que aquilo pode trazer algo ainda maior de desafio. Porque, na verdade, naquele momento, o que ela tá fazendo? Suprindo uma falta. A mulher tem muita essa necessidade de comprar as coisas, ela compra, ela gosta, amanhã eu pago, depois eu pago, mês que vem eu pago, vai entrar tal dinheiro e agora eu posso contar com isso. Ela tá escondendo uma falta. E essa falta, muitas vezes, vem de uma questão lá da infância. Então, eu quero abordar esse tema do dinheiro hoje para que você, mulher, saiba lidar com o seu dinheiro no seu dia a dia, criando a maturidade, curando essa criança ferida que existe aí dentro de você, para que você realmente possa vir para adulta, trazendo a maturidade, olhando para o dinheiro com sabedoria. Dinheiro não leva desaforo. Guarda essa frase na cabeça de vocês. Dinheiro não leva desaforo. E quando você entende isso, você entende tudo. Você se torna um imã de dinheiro. Você atrai o dinheiro com facilidade. Então, hoje, no final da aula, eu quero mandar ali um mantra para vocês começarem a direcionar todos os dias o dinheiro e olhar para essa energia como algo leve. Porque se no teu sistema isso não ocorreu lá atrás, essa é a hora de mudar esse sistema. Essa é a hora de quebrar esse ciclo. Essa é a hora de viver uma nova realidade. Porque você não é os seus pais, você não é o seu passado, você não é os seus ancestrais. Você não precisa ir mais pra roça e ficar trabalhando debaixo do sol quente. Então sai dessa ideia de que você precisa do sacrifício para trazer o dinheiro para sua vida. O que hoje eu vejo muito dentro de todas as situações, até mesmo dos meus pacientes, as pessoas querem resultado, mas elas não querem buscar conhecimento. Elas não querem buscar conhecimento. Elas querem ganhar bem, mas elas não querem estudar algo novo. Elas querem ter uma renda de X por mês, mas elas não querem pagar o preço de ouvir de alguém, ter humildade em escutar. Na verdade, estão ali enraizadas no próprio sistema. São pessoas que não conseguiram retirar o véu do esquecimento, que fica ali tampando os olhos, e que são cheias de si, são cheias de ego, são cheias de soberba. E como que essas pessoas vão crescer na vida? Se elas não retiram esse véu do esquecimento, se elas não conseguem olhar um palmo para baixo de si. Então ali, ó, eu sei tudo, porque se não for do meu jeito não vai acontecer. Gente, a gente precisa ter humildade em aprender todos os dias. E eu só consegui virar essa chave dentro de mim buscando conhecimento em outras áreas. Não sei se vocês notaram, mas eu estou entrando agora pro digital. Então, para isso acontecer, o que eu precisei fazer? Estudar. Eu precisei estudar sobre o Instagram, eu precisei estudar como fazer marketing digital, eu precisei estudar como trabalhar novos conteúdos ali, trazendo realmente conversão para minha jornada de autoconhecimento. E não só ficar tagarelando ali no Instagram sem conversão, porque concorda que a gente doar demais tem desequilíbrio. Isso é dentro da visão sistêmica familiar. Tudo aquilo que eu dou demais pro outro e eu não recebo algo em troca, entra num desequilíbrio. E aí eu fico ali papagaiando, mas tá, e minhas contas? E os boletos? Eu preciso converter esses conteúdos. E como que eu vou fazer isso? Estudando. Eu preciso aprender mais sobre essa plataforma. Por quê? Porque hoje nós estamos numa era digital que talvez para você também seja grande dificuldade. Então, o que eu te aconselho hoje? Estude sobre autoconhecimento, estude sobre vida financeira, estude sobre gestão financeira, estude como gastar menos, estude sobre você. Busque conhecimento para que você não fique ali vendo navios o tempo todo e não seja cheia de dívidas pedindo dinheiro para os outros.
para poder pagar os boletos na data correta. Isso é frustrante demais, dói demais, porque você trabalha, mas tá cheio de conta. Isso não é viver de forma leve. Você é a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Você não veio para viver dessa forma. Isso que você está vivendo hoje são escolhas. Você escolheu viver dessa forma. Você direcionou a sua vida dessa forma. Nossa, Yara, mas eu escolhi estar sofrendo desse jeito? Escolheu. Escolheu estar sofrendo desse jeito. Porque a partir do momento que a gente coloca a nossa vida nas mãos daquele que pode tudo e fala assim, Deus, tá aqui, me direciona. Eu tô pronta pra agir. Não tô esperando a pílula mágica cair lá do céu. Não tô esperando o Senhor vir aqui e colocar uma graça em cima de mim para que as coisas aconteçam. Não, eu estou pronta pra agir. Então, qual é o direcionamento que eu preciso? E lembra que na outra aula eu falei, desafie Deus, aprende a desafiar Deus. Qual é o desafio que eu preciso para ganhar mais dinheiro? Como eu faço? Porque Deus nos dá aquilo que nós estamos prontos para receber. Se você não tem maturidade para lidar com R$100, você não vai ter maturidade para lidar com 1.000. Compreenda isso e grava essa chave na sua cabeça. Se você não tem maturidade para lidar com R$100, você não terá maturidade para lidar com R$1.000. Essa é a realidade. Então precisa buscar conhecimento. Hoje nós temos uma plataforma gigante de conhecimento. Tem várias lives gratuitas, tem vários conteúdos no YouTube. Ah, Yara, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é exatamente para isso, para você aprender a ter tempo. A ter tempo para você, para sua família, para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. Porque senão você vai ficar rodando assim nessa corrida de ratos constantemente pela vida toda. E até quando você vai se permitir viver essa corrida de ratos? Porque eu me permiti por muitos anos na minha jornada. E isso só mudou quando insistentemente eu falei, isso não é a realidade que eu preciso viver. Essa não é a realidade que eu quero viver. Eu não quero ficar todo mês, fulana, você pode me emprestar tanto para me pagar o boleto, tal dia eu te devolvo? Essa era a minha realidade. Eu via muito dinheiro, mas saía muito dinheiro. Porque isso era o quê? Falta de organização financeira, de gestão financeira. E acredite, no começo dói pra caramba. Por quê? Porque você não quer saber disso. Isso é um bicho de 7 cabeças. Quando eu ouvi falar sobre planilha, anotar gastos, eu falava, isso é coisa de outro mundo. Eu não quero isso aqui. Isso aqui é um caos. Eu odeio fazer isso aqui. Mas o que na verdade estava ali batendo dentro de mim? Era a Yara que não queria olhar para aquela questão? Ou eram as crenças da Yara? Que estava acostumada com a falta, que estava acostumada com as dívidas, que estava acostumada com a escassez, que estava acostumada a viver no conflito financeiro. Eram as crenças. Então eu precisei olhar para essas crenças, limpar crenças sobre dinheiro, limpar crenças sobre sacrifícios, limpar crenças sobre honrar sistemas de lá de trás, que eu estava fielmente honrando minha mãe e meu pai, que trabalhavam e nunca tinham nada, que ficaram sem a própria casa. Eu estava honrando esse sistema. Essas duas pessoas que me deram a vida aqui. E aí eu precisei olhar pra todo esse sistema e falar, por amor a vocês eu faço diferente. Eu posso fazer diferente por amor a vocês. Gente, eu me sentia culpada até de comprar alguma coisa e não comprar pra minha mãe. Pra vocês entenderem o nível de honrar sistemas que eu vivia dentro da minha vida. Por quê? Porque eu ocupava o lugar de pai da minha mãe, de pai dos meus irmãos, e eu achava aquilo fantástico, porque eu era super heroína. Eu era super heroína. Então, olha a necessidade da gente olhar para essas questões, trazer a consciência, ressignificar essas dores e colocar cada um em seu lugar. Mãezinha, agora eu olho para você como a minha mãe, eu entro nesse lugar de filha. Paizinho, agora eu olho para você como meu pai, eu entro nesse lugar de filha. Porque por amor a vocês, eu honro vocês, dou espaço para cada um de vocês, mas por amor a vocês eu faço diferente. E quando eu falo isso pros meus pais, eu tô falando isso pra quem, gente? Eu tô dando um sim pra mim, eu tô validando eu como merecedora de uma vida de abundância e prosperidade. E quando eu digo esse sim pra mim, eu tô dizendo um sim ainda maior pra quem? Pra quem? Pros meus filhos. Pros meus filhos. Filhos, isso aqui tá disponível pra vocês também. Vocês têm capacidade também de viver uma vida próspera e abundante. Isso tá disponível. Vocês não precisam mais ficar reverberando nas dores do vovô, da vovó e dos ancestrais lá de trás. Isso está disponível para vocês. E quando eu digo sim para os meus filhos, a próxima geração também está ouvindo esse sim. E aí passa a criar uma geração sem escassez, sem dores, sem sofrimentos. Mas por quê? Quem deu o passo? Eu, Yara, dei o passo de olhar para o meu sistema, honrar esse sistema, curar esse sistema dentro de mim, perdoar essas pessoas que me deram o que elas tinham lá atrás de melhor. E aí eu sigo pra vida. E aí eu tenho a oportunidade também de encontrar o amor da minha vida. E esse amor da minha vida, ele entra no lugar de marido e não de pai. E essa união começa a dar grandes frutos. Começa a dar filhos, começa a prosperar junto. Por quê? Porque estão no lugar que precisam estar. Mulheres que têm muito masculino dentro de si, que ocupam lugares de marido, de pai, não conseguem prosperar. Porque estão no lugar errado. Então, voltar para o feminino é necessário para você prosperar também. Quando eu, Yara, voltei para o meu lugar do feminino, saindo daquela mulher masculina que existia dentro de mim, eu passei a prosperar novamente. Óbvio que é um desafio. Existe um processo para tudo, mas você precisa estar disposta a pagar o preço. Porque dói viver dessa forma, não dói? Mas pior ainda é viver de uma forma onde você só traz peso e esforço. Pior ainda é você viver de uma forma onde só existe sacrifício na sua jornada. Então eu convido hoje você a olhar para dentro de si. Pega um papel e uma caneta. Se você não tem aqueles post-it, você vai cortar vários pedacinhos pequenininhos e você vai colocar ali.
quem é você hoje? Você vai colocar algumas emoções de quem é você hoje. E você vai colocar algumas emoções aqui negativas sobre você. Ou como você se vê. Como você se vê hoje. Quem é você hoje, como você se vê hoje e como você gostaria de ser. Entenderam, gente? Vocês vão colocar quem é você hoje, coloca o que vem na mente. Coloca o que vem na mente. O que você vê de negativo em você, coloca o que vem ali. E como você gostaria de ser, coloca o que vem ali. Esse exercício vai fazer você olhar para uma pessoa que existe sonhos aqui dentro. Porque o que acontece? As dívidas fazem com que até os sonhos morram. Padeçam dentro da gente, porque é tanta confusão mental, é tanta cobrança pra dentro de si, que como que vai existir sonhos? Então, o que você precisa fazer hoje? Olhar pro sistema que a gente já olhou. Isso é constantemente, tá? É um desafio constante. Todos os dias é necessário fazer isso. Todos os dias. Independente se você olhou uma, duas vezes, é necessário você olhar para esse sistema e dizer a eles, por amor a vocês, eu posso fazer diferente. Me abençoe. E um exercício muito bom para vocês fazerem, quem tem os pais vivos aí, é olhar para esse pai e para essa mãe e pedir para eles, mãe, coloca a sua mão em cima da minha cabeça. E aí você vai falar, mãe, me abençoa, para que eu possa fazer diferente de você, para que eu possa viver uma relação saudável, para que eu possa ter uma vida próspera e abundante. E aí você pede pro seu pai, pai, me abençoa, para que eu possa viver diferente do Senhor, por amor a vocês, honrando esse sistema. E aí as coisas começam a fluir. Lembrem que dinheiro é energia. Então, que energia eu tô colocando sobre o dinheiro? De falta, de dor, de sacrifício, de tristeza? Então, que a gente possa mudar esses mindset. Toda vez que eu for gastar, eu sentir aquele sentimento de que quanto mais eu gasto, mais dinheiro vem a mim com facilidade e glória. Quanto mais eu gasto, mais dinheiro vem a mim com facilidade e glória. Eu vou mandar alguns mantras no grupo para vocês estarem fazendo, tá? Mas, basicamente, é uma mini aula pra gente entender um pouquinho de como funciona o dinheiro e como foi pra mim essa questão de transformar essa visão sobre o dinheiro. E essa importância da gente voltar pros nossos lugares. Então, por favor, mulheres, quem está ocupando lugares que não são de vocês, vocês querem prosperar, voltem pro lugar de vocês. Como esposa, como mãe, como filha. Saiam dessa maioridade, saiam desse pedestal de que precisam dar conta do mundo porque vocês não vão dar conta. Vocês vão se cansar, se sobrecarregar, se desconectar de si e ainda vão criar um problema gigantesco de saúde. Porque tudo que o emocional não aguenta, o corpo esgota. Então, você vai criar um problema de ansiedade, um problema de crise de pânico, você vai criar um problema de depressão, você vai criar um problema de saúde e vai ficar nessa corrida de ratos cada vez mais se enfiando dentro da bosta. Porque quanto mais você afunda, mais você vai se afundar. Lembra que dinheiro é uma energia? Então, quanto mais eu busco problema, mais problema eu vou ter. Então, sair dessa energia da falta é algo que vai fazer com que você realmente consiga prosperar. E, Yara, como eu saio dessa energia da falta? Aprenda a perdoar. Aprenda a liberar dor, ressentimento, mágoa desse coração, porque esse sentimento, como eu falei, é um sentimento que trava a prosperidade. Se você guarda mágoa dentro de você, provavelmente você tem dificuldade financeira. E isso é comprovado cientificamente. Então, aprenda a liberar o perdão, primeiro por você, por tantas coisas terem dado errado na sua jornada. Segundo, pelos seus pais. E terceiro, pelas pessoas que você pode realmente estar armazenando sentimentos negativos aí dentro de você. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo dessa aula sobre o dinheiro. Espero que tenha impactado na vida de vocês. E de coração, que a próxima aula vocês possam aprender um pouquinho mais ainda. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Façam os exercícios, me marquem ali e depois comentem comigo como foi a sensação. Um grande beijo.